Que a paz do Senhor esteja no seu coração, amém, meu querido, nesse dia precioso. Nós queremos continuar compartilhando com você a respeito da autoridade e submissão. Essa matéria é tão importante, não é, para nós, e nós temos compartilhado que ela é uma chave na nossa vida, para que a autoridade, para que o governo dos céus esteja sobre nós no momento em que nós orarmos, no momento em que nós formos servir ao Senhor. É imprescindível, é impossível que alguém sirva a Deus sem compreender por revelação esse princípio, esse caminho da autoridade, da submissão, não é? Por isso é tão importante que você peça a Deus, porque essa é a chave para o poder de Deus, para a autoridade de Deus vindo na nossa vida, a submissão, mas é também o lugar da proteção, é também o lugar onde nós estamos guardados em Deus. No momento em que eu me submeto, eu não apenas ganho a representatividade do trono de Deus na terra, mas eu também ganho a proteção do trono de Deus na terra, porque eu estou no centro da vontade de Deus, e ali é o lugar mais poderoso, é o lugar mais frutífero, e é o lugar mais protegido que existe no universo. É o centro da vontade de Deus, é um coração totalmente submisso a Ele. Queria que nós orássemos nesta hora, queria convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que fale conosco. Vamos pedir a Deus que nos abra os olhos e nos dê espírito de revelação no pleno conhecimento da sua verdade. Amém? Senhor, nós oramos a Ti nessa hora, invocamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco em mais esta aula, que não seja simplesmente um momento ali religioso, mas que o Espírito do Senhor venha falando com cada um de nós, venha nos trazendo o espírito de revelação, do pleno conhecimento da verdade neste assunto, venha quebrando cadeias de engano na nossa vida, e venha movendo os nossos corações, para que o Senhor levante um povo, ó Deus, que se posiciona com autoridade e realidade no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Na última aula, nós terminamos falando a respeito do princípio de Lúcifer. É uma situação muito séria, né, na palavra de Deus, porque ela lida, né, com aquilo que aconteceu lá na queda. Então, existe um princípio na Bíblia que nós chamamos de princípio de Lúcifer. E a rebelião, ela é esse princípio, né? A rebelião é a semente de Satanás no coração do homem. É fácil você perceber no momento em que o homem pecou, não é? Deixa eu fechar aqui esse teclado. No momento em que o homem pecou, essa semente foi colocada no coração do homem. A semente da rebeldia, a semente da rebelião. E ela é facilmente vista desde uma criancinha até uma pessoa mais velha. Como eu falei aqui na aula passada, eu tenho uma criança lá em casa, meu último filho, terceiro, de 1 ano e meio, e ele tem um monte de vontade própria, ele quer agora colocar ali o grampo, né, na tomada, ele quer fazer coisas que ele não pode fazer, porque se ele fizer ele vai se machucar, ele vai morrer, ele vai ter problemas sérios. E quando eu digo não para ele fica nervoso, ele fica indignado. Mas se nós formos ser honestos, isso não acontece só com ele. Você já percebeu que basta alguém dizer não para você, o seu chefe dizer não, o seu pastor dizer não, o seu marido dizer não, o seu pai dizer não, você não vai fazer isso, eu não concordo com isso, e de repente, na melhor das hipóteses, se levanta aquele vulcão dentro de você, e né, uns já soltam ali e falam o que não deve, outros se seguram, mas dentro dele ele está naquela guerra, não, quem é ele quem ele pensa que é para falar isso para mim, e eu não aceito isso, e está errado, e não sei o quê, e você começa a ficar cheio de argumentos. O que é isso, meu irmão? É a semente da rebeldia, é a semente da rebelião, produzindo toda essa situação interior no seu coração, sujando suas águas, impedindo você de ouvir a voz de Deus, né, de fluir no rio de Deus. Isso é coisa terrível. E é por isso que Deus, às vezes, precisa então de nos quebrantar. Né? Olha o que a Bíblia diz, o quanto é sério, o quanto Deus tem que lidar com essa situação. Aqui em Isaías, no capítulo 14, né?
do verso 12 até o 15, acompanha para você ver, olha o que a Bíblia fala. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então veja aqui, meu irmão, veja como a Bíblia está tratando com seriedade aquela situação do coração de Lúcifer, que era um anjo de Deus, mas que em um determinado momento quis ser elevado acima de Deus, quis ocupar o lugar de Deus. Deus trata isso com muita seriedade. E aqui fica claro que o princípio de Satanás é o princípio do ego, é o princípio da autoexaltação. Todas as vezes que eu quero me colocar numa posição que não é minha, que eu quero assumir um lugar que não é meu, né, que eu quero me exaltar acima de qualquer outra pessoa ou outra situação, que eu não aceito nada menos do que isso. Qual que é a conversa do mundo hoje, meu irmão? Eu não vou ficar por baixo, eu não aceito ficar por baixo, está me humilhando, então o que? Todas as vezes que eu entro nesse conflito interior, ou não, exterior também, eu estou tocando nessa situação, eu estou sendo afetado por essa semente da rebeldia e da rebelião que está dentro do meu coração, né? E esse é um problema grave, porque uma vez que eu toco nisso, eu toquei no princípio do mundo espiritual, e isso vai trazer sérias consequências na minha vida. Não é? Nós precisamos de ter temor ao lidar com isso. O que Jesus falou? Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 23, verso 12, né? Está aqui, ó. Que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Foi isso que Jesus falou. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele, né, que se humilhar será exaltado. Ou seja, se você endurecer a sua cerviz, Deus tem que te quebrar. Deus tem que quebrantar você. Por quê? Porque Deus tem prazer? Não. Deus não tem prazer nisso. Assim como um pai não tem prazer em disciplinar um filho, em às vezes ter que dar umas varadas numa criança obstinada. Mas é necessário às vezes ser feito por amor. Por amor, não é? Porque eu amo meu filho, se ele insiste em colocar ali o grampo na tomada, eu tenho que às vezes dar umas varadas nele, para a hora que eu for embora, ele lembrar de mim. Lembrar da vara e não morrer. Não colocar ali o grampo na tomada e tomar um choque e morrer eletrocutado. Por quê? Porque a sua obstinação está levando ele a isso. E um pai que ama, ele tem que quebrar essa obstinação do filho, do coração do filho. E às vezes Deus precisa fazer isso conosco, né? Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, você está aí me ouvindo? Eu quero te fazer uma pergunta. Você pode levantar a mão aí na sala respondendo, né? Quantos, até porque todo mundo veja quantos são, quantos de vocês já foram humilhados alguma vez? Quantos? Levanta sua mão. Seja honesto, levanta a mão todo mundo. Que essa é que é a verdade. Em algum momento, todos nós fomos humilhados. Agora, você sabe quem é humilhado? É humilhado aquele que não é humilde. Porque quem é humilde já está no chão. Quem está no chão não tem jeito de ser humilhado. Ah, não lembraram do meu aniversário. Mas tinham que lembrar. Eu cheguei e não me convidaram, não fizeram menção do meu nome, mas tinha que fazer. Então, você só é humilhado quando você acha que é importante. Você só é humilhado quando você se exalta. Quando você acha que sua posição é lá em cima. Aí, quando não responde, não corresponde às suas expectativas, então você está sendo humilhado. Mas quando você não é nada, quando você tem revelação de que em si mesmo não é coisa alguma e não se considera, você já é humilde. E essa humildade te coloca numa posição de autoridade. Por quê? Porque somente os humildes é que podem se submeter. Você se lembra daquela árvore que Jesus passou, não tinha fruto nela, e uma parábola, não me lembro exatamente, ele manda cortar. E aí ele fala que o Senhor mandou fazer isso
Mas o homem que estava cuidando daquela árvore falou, não, me dá mais deixa eu trabalhar com ela mais um ano, eu vou escavar ao lado dela, né? E vou colocar adubo, vou colocar esterco, vou colocar para que ela possa frutificar. Pois é, sabe, aquela palavra onde muitas pessoas não têm frutificado. Qual que é o problema? Que não tem fluído a vida e tudo. É o que nós falamos, falta o quê? Falta trono. Mas por que falta trono? Porque falta humildade para se submeter aos líderes, submeter àquelas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida e principalmente ao Espírito Santo. Então, não sei se você sabe, mas quando falta isso, a primeira coisa que tem que acontecer, que um agricultor tem que fazer, é escavar ao lado para expor a raiz, para expor o que estava escondido, para expor aquilo que está impedindo você, né, de realmente se tornar uma pessoa humilde. Então, às vezes, meu irmão, Deus não tem prazer nisso, mas às vezes Deus tem que expor nossas raízes, tem que expor as motivações do nosso coração, que estão erradas às vezes em relação ao marido, em relação à mulher, em relação aos filhos, em relação aos discípulos, em relação à igreja, em relação ao patrão. Deus tem que escavar para não cortar, tem que escavar e tem que expor, né, ao vexame para nos quebrantar, para daí colocar o humus, né? Sabe que uma das palavras de adubo ali na Bíblia é humus no original. E é a mesma palavra no original para humildade. Tem que colocar humildade na raiz, para que aquela planta possa frutificar. E às vezes Deus faz isso através do quebrantamento, do vexame. Ele não tem prazer. Mas esse é o caminho para atrair autoridade. Porque se você não é humilde, você não se prostra, você não se rende ao governo de Deus. Você não se rende. Por que Jesus falou assim, se alguém te exigir a capa, dá também a túnica, dá também todo o que você tem ali. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não resiste ao perverso, porque está tratando, mais uma vez, da rebeldia. Qual que é o problema? O nosso problema com a pessoa que nos resiste, quando a Bíblia fala não resista ao perverso, é porque o problema não está no outro que está me resistindo. Por que eu fico nervoso? Por que eu me desgasto? Por que eu fico chateado? Por que eu choro de raiva quando alguém está me resistindo? O problema está em quem está me resistindo? Na sua cabeça sim, mas não é verdade. O problema está em mim. Porque se eu não resisto, se eu cedo, se eu me quebranto, se eu sei que em mim mesmo não há nenhum problema, aquilo não me afeta mais. Porque eu estou sujeito a Deus. Se alguém está me atacando, está atacando quem me colocou. Então eu não preciso me defender, porque quem me colocou aqui vai defender. Então eu estou em paz. Né? E o Senhor precisa tratar isso. Mas mais do que nunca, porque Deus não aceita, assim como um pai que ama um filho não aceita, que o diabo ganhe espaço na vida do seu filho, Deus também não vai aceitar. E é por isso que ele tem que tratar. Né? Então, é muito importante que nós compreendamos essa situação, né, o que Jesus está falando. Então, existem apenas 2 caminhos aqui no universo que nós precisamos de entender. É o caminho de Satanás e o caminho de Jesus. Essa é uma escolha que eu e você, invariavelmente, temos que fazer. Ou eu escolho o caminho da serpente, ou eu escolho o caminho do verme. O caminho da serpente é um, o caminho do verme é outro. É o caminho de Satanás e é o caminho de Jesus. É o mesmo princípio da cera e do barro. O sol que bate no barro molhado é o mesmo sol que bate na cera. Mas quando o sol bate, o barro molhado endurece. Quando o sol bate na cera, ela derrete. Não é? Você é um barro ou você é uma cera? Quando a situação de confronto vem na sua vida, quando o conflito aparece na sua vida, quando a contrariedade chega, você enrijece, você é daqueles turrão, aqueles que se fecham no quarto, aquele obstinado, aquele que não cede, aquela pessoa difícil de lidar, ou você quebranta? Você é a serpente ou o verme? Sabe qual é a diferença da serpente e do verme, meu irmão? É que a serpente é o seguinte, quando você pisa nela, ela te pica. Mas o verme não, quando você pisa nele, ele encolhe. Quando alguém pisa em você, quando alguém confronta você, quando alguém diz não para você, quando a sua vontade é contrariada, como que você reage? Você solta, eu não sei se você conhece essa gíria aí, né? Você solta os cachorros,
Você fala o que vem na cabeça? Você agride as pessoas com palavras? Você exalta? Ou você se cala e vai orar? Ou você se rende ao Senhor? Ou você se humilha diante de Deus? Como que você tem reagido com seu pastor? Como você tem reagido com seu líder? Como que você tem reagido nas situações de conflito, de confronto com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seu patrão? Com as situações que te apertam, com as situações que mexem com você. Se você tem tido uma reação de explosão, de ser explosivo, cuidado, meu irmão. Pode ser que você tenha escolhido um caminho errado. Esses são dias de você clamar ao Espírito Santo, falar: Deus, me dá um coração igual ao seu. Eu não quero um coração igual ao de Lúcio, eu quero um coração igual ao seu. Um coração que se humilha, um coração que se quebranta. Eu não quero ser serpente, eu quero ser como o verme, eu quero ser como a cera. Eu quero ser alguém quebrantado. Satanás quis ser igual a Deus, meu irmão. E se levantou contra Deus. Satanás, em outras palavras, foi que ele quis ser dono de si mesmo. Que ser dono de si mesmo. Olha aqui, Satanás quis ser igual a Deus. Satanás se levantou. Né? Ele quis tomar o lugar. E a Bíblia fala que ele foi precipitado. Ele foi jogado. Né? E ele foi precipitado. Deixa eu pegar a canetinha aqui. É isso que aconteceu. Agora Jesus não. Jesus tomou a via inversa. Ele, sendo Deus, se humilhou. Sendo Deus, se humilhou. Satanás foi precipitado porque ele não era nada e se levantou contra Deus. Mas o Senhor não, sendo Deus, se humilhou. Satanás, não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Né? Ele quis ser igual a Deus. Que está aqui, ó, quis ser igual a Deus. Mas Jesus não, ele se humilhou. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é o número da besta? Todo mundo conhece. 666. Né? O nome da besta está aqui. 666. 666. O que significa esse número? Preste atenção. O número do homem é o número 6. Sabia? O número do homem é o número 6. 6 é o número do homem. O número 3, porque o homem foi criado no sexto dia. Né? O homem foi criado no sexto dia, então esse é o número do homem. O número 3 na Bíblia, ele fala de algo pleno, de algo completo. Então Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne, Jesus no Getsêmani orou 3 vezes, então está falando de algo que não é que ele orou 3 vezes, ele orou até, plenamente, até que tivesse uma resposta. Então quando você encontra o número 6 e o número por 3 vezes, está aqui, né? O número 6, 3 vezes. 1, 2, 3. Então, eu estou dizendo, eu encontrei, na verdade, nesse número aqui, o homem. Plenamente o homem. É o homem sem Deus. É o homem dizendo, eu não preciso de Deus. Eu sou Deus. Você está achando que o anticristo vem falando, eu sou o anticristo. Não! A Bíblia fala que ele se opõe a tudo que se chama Deus. Você sabe o que é o número do anticristo? É o número do humanismo. É o homem falando, nós somos Deus, nós não precisamos de Deus, nós decidimos a nossa própria vida, nós somos donos do nosso próprio nariz. Esse negócio de religião é o ópio do povo. E é isso que é, meu irmão. O mundo caminha para o 666. O mundo caminha para um homem sem Deus. O diabo não vem aqui para estabelecer uma nova religião, ao contrário do que muita gente pensa. Ele vem para remover tudo que se chama Deus. Ele vem para exaltar o homem na posição. Ou seja, ele vem para fazer com o homem o mesmo caminho dele. E todas as vezes que eu entro por esse caminho de querer decidir a minha vida, tomar as minhas próprias decisões, não aceito que ninguém me confronte, não aceito que ninguém fale nada para mim, não aceito direção de ninguém, nunca procuro a multidão dos conselheiros, eu estou entrando pelo caminho do 666. E o resultado, você já conhece, foi precipitado. É queda. É queda. É coisa séria. Não é? Todas as vezes que nós somos movidos por motivações erradas, quando almejamos por assumir posições baseadas no nosso ego,
quando nós exigimos coisas das pessoas, nós estamos tocando esse princípio. Muito sério isso. Se lembra das palavras de Jesus? Jesus falou uma coisa séria. Jesus falou, o príncipe desse mundo vem aí. E ele não tem nada em mim. Nada. Sabe por que o diabo não tinha nada em Jesus? Então Jesus tinha autoridade absoluta para expulsar demônios, curar enfermos e trazer o reino de Deus. Porque Jesus ele não só morreu numa cruz, ele viveu uma vida de cruz. Ele viveu uma vida de submissão plena, de negação a si mesmo, ao seu eu, ao seu ego, à sua exaltação. É por isso que o diabo não tinha nada nele, não tinha onde pegar. Qual que é o problema nosso, irmãos? É que nós ainda, o inimigo ainda tem muita beira para pegar em nós. E tem por causa do nosso ego no centro. Todas as vezes que há a exaltação, há o ego, o diabo encontrou espaço para pegar em nós. Tocamos nesse princípio sério e aí perdemos a autoridade. Então tudo que eu faço para me colocar na melhor posição, para que a minha vontade seja determinada, para que o meu eu seja feito, que eu não aceite a situação, eu estou abrindo um espaço para o inimigo na minha vida, eu estou perdendo a autoridade, eu estou tocando num princípio seríssimo que vai me levar à queda. Por isso, meu irmão, a Bíblia fala que tudo que você tem que guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele procedem as motivações, é ali que está o segredo, é ali que está a chave. Você tem que hoje olhar para o seu coração e honestamente orar e falar, Deus, fala comigo. Como é que está o meu coração, a minha submissão em relação ao meu marido, em relação à minha mulher, em relação ao meu pai, aos meus líderes, ao governo? Como é que eu tenho lidado com isso? Como é que eu respondo à situação? Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Será que eu tenho procurado colocar o meu ego numa posição de destaque? Será que eu tenho procurado uma posição para mim mesmo na igreja? Será que eu tenho servido como líder? E aí quando o pastor não me elogia, quando o meu líder não me elogia, quando eu não recebo aplauso, será que eu fico triste? Então é porque eu estou procurando servir, não ao Senhor, mas sim para agradar os homens, para agradar o meu próprio eu. Misericórdia! Não quero isso para a minha vida. Esse tem que ser o seu clamor, meu irmão. Esse tem que ser a sua oração nesses dias. Rejeitar o espírito de Lúcifer. Rejeitar essa semente de Satanás, da autoexaltação, do 666. Né? Todas as vezes que isso acontece, nós estamos envolvidos nisso. Né? Então, nós precisamos de ter esse entendimento. O meu sinal, pastor, qual que é o sinal de alguém que alguém depende de Deus? O sinal de dependência é a minha vida de oração. Esse é o sinal de alguém que depende de Deus. Esse é o sinal de alguém que se submete a Deus. O sinal que uma pessoa depende de outro é o tanto que ela procura o outro. Então, eu estava te dizendo, o meu filho tem 1 ano e meio. Ele não pode... Ele me procura o tempo inteiro. A minha e a mãe dele. Ele já acorda de manhã dizendo, pai, mãe, porque ele precisa de nós para comer. Ele precisa de nós para trocar a fralda. Ele precisa de nós para dormir. Ele precisa de nós para tomar banho. Ele precisa de nós para brincar. Ele precisa de tudo. Então, o tempo inteiro ele nos procura. Ele fica, papai, mamãe, ele fica atrás. E quando a gente vai embora, ele chora. Porque a dependência dele é total. E é por isso que a Bíblia fala que às vezes nós precisamos nos tornar como crianças. Não é ser irresponsável como criança, não. É nos tornar dependentes. Quando a Bíblia fala que nós precisamos nos tornar como criança para entrar no reino. Olha o que a Bíblia está dizendo, para entrar no reino. Ou seja, para ter governo, para exercer autoridade, para ter domínio. Para quando eu orar, as coisas acontecerem. Eu preciso me tornar como uma criança. Como? Dependente. Preciso depender do Espírito Santo. Preciso me voltar para Deus. Preciso me quebrantar. E quanto mais eu dependo, mais eu oro. Agora, então esse é o nosso dependenciômetro, a oração. Se você ora pouco, é porque você depende pouco. Se você ora muito, é porque você depende muito. Não precisa me falar se você ora muito ou pouco. Basta você mesmo olhar o tanto que você ora. Se você não ora nada, você não depende de nada. Agora, eu tenho um momento de oração, mas o dia inteiro eu estou clamando. O dia inteiro eu estou falando, Senhor, tem misericórdia. Eu vou dar aula, eu vou clamando ao Espírito Santo. Eu vou trabalhar, eu vou clamando ao Espírito Santo. Eu vou para minha casa, eu preciso. Eu sei que se Deus não me guardar, quem vai me guardar?
Se o Senhor não for por mim, todos poderão ser contra mim. Mas se Ele é por mim, se eu dependo dEle, eu posso confiar. Não é? Então veja como isso é precioso. Quanto mais eu preciso de alguém, mais eu procuro essa pessoa. Quanto mais eu preciso de Deus, mais eu busco Deus em oração. Esse coração dependente, esse coração submisso, portanto, ele é fundamental se você quer ser uma pessoa vencedora no reino de Deus. Há um princípio muito claro que está aqui em questão. Né? Se eu não posso, eu escrevi aqui no nosso PowerPoint, esse princípio, né? Se eu não posso, ele começa aqui. Se não podemos nos submeter à pessoa que o Senhor constituiu sobre a nossa vida, a qual nossos olhos veem, torna-se difícil tarefa submeter-se ao Senhor a quem não vemos. Está aqui. Né? Não adianta. Aquilo, eu volto aqui naquele assunto que eu disse em outra ocasião. Eu me lembro de um discipulador que nós tivemos aqui uma vez, numa certa ocasião. Então, ele estava tendo problemas ali com o pastor dele. E numa das vigílias, ele estava orando num outro lugar e nós, o pastor dele tinha chamado para orar junto, como equipe e tal, e ele não foi. E depois foi conversar, ele falou, não, eu senti de Deus de ficar orando aqui. Tudo bem, talvez o pastor dele tivesse ter tido mais flexibilidade, ter conversado, ter sido mais sensível, mas acabou que foi um teste, o pastor falou, não, irmão, eu quero que você ore com a gente agora, essa é a direção que eu estou te dando. E ele não obedeceu, houve um conflito, depois aquele irmão foi falar com o pastor Luiz, colocar as falhas do pastor, tarará, e uma série de situações. E o pastor Luiz falou, pois é, irmão, eu compreendo tudo isso e tal, mas eu quero que você se submeta ao seu pastor. Quando ele falar, aí deu algumas direções para ele, e ele falou para o pastor Luiz assim, não, eu vou orar. Se o Espírito Santo me falar, eu obedeço o que você está me falando, senão não vou te obedecer. Parece espiritual. Naquela hora o pastor Luiz falou assim, irmão, hoje você deixou de ser discipulador da igreja, você está dispensado. Por quê? Arrogância do pastor? Não. Você acha que ele ficou indignado? Também não. Por causa de si mesmo? Não. Mas olha o que ele falou, é muito sério. Ou seja, eu não me submeto a homem nenhum. Eu só me submeto ao Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. Não existe. Se você não consegue submeter a alguém que você vê, você nunca vai se submeter a Deus que você não vê. Deus coloca pessoas na nossa vida que se tornam um teste na nossa vida. Se não conseguimos nos submeter a padrões humanos, às exigências de um homem, de um líder, que é falho, que o padrão é baixo se comparado a Jesus. Olha o que a lei dizia. A lei dizia, se você adulterar, você está pecando. Jesus vem e coloca um padrão celestial e diz, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu te digo que se você tiver ódio, já matou. Então, pera lá, você não dá conta de submeter a um pastor que diz para você vir orar nesse momento aqui comigo, depois você continua orando sozinho, vai submeter aos padrões do Espírito Santo. Que hipocrisia daquele irmão. Que hipocrisia de muitos, rebeldes do coração. Se você não pode submeter uma ordem tão simples, minha, ou do seu pastor, do seu marido, ou do seu pai, ou do seu patrão, não se iluda, meu irmão. Você não vai submeter a Deus. Porque quem não é fiel no pouco, nas poucas exigências, nunca vai ser no muito. Jamais. É incoerente. Não bate com aquilo que o Senhor nos ensina. Eu posso discordar de muitas coisas a respeito do meu pai e da minha mãe. Posso. Eu posso discordar a respeito de muitas coisas dos meus líderes. Mas isso não muda o fato de que eles são autoridades sobre a minha vida, constituídas por Deus. E, portanto, eu preciso de honrá-los, eu preciso de submeter a eles. Então, preste atenção, eu não estou falando que você agora tem que concordar com aquilo que você não concorda. Eu não estou dizendo que você não possa argumentar, que você não possa conversar. Pode! Na hora certa, no lugar certo, da maneira adequada. Mas o fato da discordância não muda o fato da autoridade. E isso se torna um teste para você e para mim. Porque não muda o fato de nós termos que nos submeter. Né? Então, isso é fundamental.
Isso é fundamental para que você entenda esse princípio. Relacionamento, né, exige dependência de Deus. Da mesma forma, eu preciso de compreender. Então, às vezes eu fico vendo esses conflitos acontecendo. Me lembro aqui de um casal que nos procurou certa vez, né? E eles queriam vender a casa. O marido queria vender a casa e a mulher não concordava. Então, às vezes as pessoas me fazem essa pergunta, né? Porque eu acabei de falar sobre essa questão de você não concordar e submeter. Como é que funciona isso? As pessoas perguntam para mim, pastor, mesmo que eu não concorde, eu devo me submeter? Mesmo que o outro está errado, eu devo me submeter? Como é que é isso, né? Óbvio aqui, irmãos, que eu estou falando dentro dos limites da santidade da palavra de Deus. Então, se alguém manda você pecar, você não vai obedecer, né? Nós vamos falar disso mais para frente. Mas dentro dos limites da santidade e da palavra de Deus, existem discordâncias. Então, eu me lembro que o marido queria vender a casa e a mulher não queria. E eles vieram para a gente conversar, pegar a opinião, né? E olhando e ouvindo, a gente percebia que a mulher estava certa. Mas o marido insistia em vender a casa. E a Bíblia fala que ele tem a última palavra e deve exercer essa autoridade com temor no seu coração, né? E então nós orientamos, conversamos ali para que eles tomassem a decisão baseada na palavra de Deus. Então, olha só, aquela mulher, no entanto, resistiu. Ela não aceitou, ela não queria. E ela estava certa. Era melhor não vender mesmo. No entanto, o marido queria fazer. E ela não aceitou. Sabe o que aconteceu? Apesar de estar certa, Deus teve que tratar com ela. E não com o marido. Por quê? Porque ela estando certa, em que não era o melhor negócio, no entanto, se levantou contra a autoridade do marido. Então, deixa eu te falar uma coisa. Agora, alguém fala, pastor, mas então ela deveria se submeter, mesmo não concordando? Sim. Ela ia falar, amor, eu não concordo, eu acho que nós vamos perder por isso, essa é a minha posição, mas eu me submeto a você. Tal. Sabe o que ia acontecer? Deus ia honrar essa mulher de alguma maneira e ia tratar com seu marido. Mas no momento em que ela, por causa da discordância, se levanta, Deus passou a tratar com ela e aí capaz até de honrar o sujeito. Por quê? Por causa do princípio da autoridade é superior, né? Então isso é muito importante. Relacionamento, como eu disse, exige dependência de Deus. Nós devemos apresentar diante de Deus as situações. Nós devemos apresentar diante de Deus os impasses. E então confiar no Senhor. Nós não temos que ficar agora brigando. Eu coloco a minha posição, eu converso, eu discordo, não tem problema. Mas depois eu apresento diante de Deus. Eu posso discordar e apresentar as razões da minha discordância. Mas ainda assim devo me submeter, confiando que Deus é soberano. Sabe o que me espanta? É a falta de confiança que as pessoas têm em Deus. Ora, irmã, se você sabe que Deus colocou o seu marido como cabeça, você já colocou a sua posição, a sua discordância, e então você submete essa situação a Deus, você já submeteu ao seu marido, e agora você chega diante de Deus e fala, Deus, o Senhor sabe que isso vai ser ruim para nós, mas eu me submeto a sua ordenação de autoridade e coloco essa causa nas tuas mãos. Minha irmã, então pode confiar em Deus. Ah, mas eu vou tomar prejuízo. Ah, mas esse negócio vai ter problema. Minha querida, confie em Deus. Deus vai honrar você. De alguma maneira, Ele vai tratar com essa situação, vai tratar com o seu marido, vai tratar com o seu casamento. E certamente Ele tem os seus meios depois de restaurar isso, restituir, de abençoar a sua vida. Você precisa confiar no Senhor. Não é? Nós precisamos confiar. É assim que nós somos honrados por Deus. É assim que nós, né, que Deus nos honra. Por quê? Porque nós estamos honrando a pessoa que colocou aquela pessoa. Desculpa, melhor dizendo, quando eu honro aquela pessoa que está ali na minha vida, sobre a minha vida, em autoridade, eu honro a Deus que colocou aquela pessoa ali. E é isso que vai produzir autoridade. Né? É aquele exemplo que eu falei. Eu me submeto ao braço que submete a cabeça, então eu tenho poder, eu tenho força para a minha vida. Escrevendo ali aos Filipenses, Paulo diz que Cristo, então, escolheu esse caminho. Escolheu um outro caminho.
Sendo ele Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, morrendo na morte de cruz. Esse é um caminho completamente inverso ao caminho de Lúcifer. Não é? A palavra de Deus nos ensina que ao chegarmos a uma festa, por exemplo, em um lugar, nós deveríamos nos sentar lá no último lugar. Mesmo que você seja uma pessoa importante. Mesmo que você merecesse algum reconhecimento. É melhor você sentar lá atrás e depois te verem lá, te chamarem para sentar na frente, do que sentando na frente alguém dizer, o senhor vai me desculpar, esse lugar aqui é para outras autoridades, o senhor podia sentar lá atrás, que vergonha. Né? Veja que o ensino de Jesus é totalmente contrário ao coração do inimigo, ao coração de Lúcifer. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a autoridade nunca é algo que eu imponho, não é algo que eu preciso afirmar. Se a minha autoridade depende de afirmação, então ela não existe. Se todo tempo eu tenho que dizer que eu sou o pai aqui, eu sou o marido aqui, eu sou o pastor. Já viu? Tem pastores que o tempo todo desse jeito, tem líderes que me respeitam porque eu sou líder, me respeita porque eu sou o pastor, me respeita porque eu sou o marido. Irmão, se você toda hora tem que afirmar sua liderança, me desculpe, eu quero te falar que você não tem liderança. Se eu tenho que o tempo todo provar que eu sou homem, tem algum problema comigo. Se eu tenho o tempo todo ficar dizendo para minha família que eu sou o homem da casa, que eu sou o pastor dessa igreja, que eu sou o líder dessa célula, me respeite, então é porque não é. Essa é que é a verdade, você só tem um título, mas você não é. Quem é, é. Quem não é, não é. A autoridade, ela está ali e ela não precisa ser defendida. Quando nós formos depois analisar ali o caso de Moisés, no episódio que aconteceu com os irmãos dele, que eu citei, Miriam e Arão se levantaram contra ele, e a Miriam ficou leprosa, né? E o Arão ficou lá clamando ao Senhor. Mas aí, depois eu queria que você lesse e observasse qual foi a atitude de Moisés. Porque esse é o outro lado da história. Um lado é o que aconteceu com os rebeldes. Mas e com Moisés? O que Moisés fez? Miriam chegou lá, certamente, colocou o dedo no nariz dele e falou, rapaz, o que é isso? Você está errado, você não vai namorar uma mulher cozita, que não é crente, não é da nação de Israel, e parará, e não sei o quê. Você acha que Moisés fez o quê? Você acha que ele se levantou, esbravejou, colocou o dedo no nariz da Miriam também, falou, me respeita, eu sou o pastor aqui, e quem você está pensando que você é? Fica no seu lugar, que senão Deus vai pesar a mão na sua vida. Você acha que Moisés fez isso? Como muitos fazem? Não. Moisés não fez isso. Você não vai ver Moisés esbravejando. Você não vai ver Moisés exigindo respeito com ele, ou coisa do gênero. Ao contrário, se você for ler lá, nós vamos ver que ele se prostrou diante de Deus e orou. Ele sabe o que ele fez? A autoridade dele estava sendo confrontada naquele momento. Ele vai diante de Deus e fala, Senhor, está aqui. Talvez ele deve ter reconhecido, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Moisés deve falar, realmente estou errado. Mas eu não vou defender a minha autoridade, porque não fui eu quem pediu para ser colocado aqui, nessa posição. Não sou eu que posso defender essa posição, porque se o senhor quiser me tirar, ninguém vai poder impedir. Mas também não sou eu que vou defender a permanência, porque o Senhor que me pôs, o Senhor que defende. Então o senhor faz o que o senhor quiser. Moisés apenas se rendeu a Deus. Por quê? Porque primeiro, Moisés sabia que Deus tinha levantado ele. E segundo, Moisés sabia que se Deus levantou ele, ele é que ia defender. Ou seja, eu não preciso me defender. Se Deus me chamou para a obra, se Deus me chamou para ser um líder de célula, para ser o cabeça da minha casa, se Ele me colocou em alguma posição, então é nela que eu fico. É nela que eu estou. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso sequer lutar para manter essa posição. Eu não preciso nada. Porque, irmão, se Deus quer me tirar, quem que vai me segurar? Deus me colocou aqui. Deus me colocou na minha casa. Deus me colocou em outros lugares. Agora, então eu não preciso ficar falando isso para ninguém, não preciso ficar lutando, e sabe, olhando aqui, eu fico vendo, existem igrejas aí que são
pastores são colocados por votos e tudo mais, sei lá, e posições lá no seu trabalho, e todo tipo de situação. Então, aí eu fico pensando, e aí fica aquela politicagem, pegando voto aqui, e organizando ali, e cuidado, não fala isso aqui pro pastor não. Sabe, aquela politicagem, aquela coisa esquisita, tentando se segurar ali para não cair da cadeira. Para com isso, meu irmão. É Deus que estabelece reis, e é Deus que remove reis. Se Deus não te colocou, não tenta ficar aí não, que você não vai conseguir. E se Deus está te tirando, renda-se a Ele, porque também ninguém vai conseguir te segurar não se iluda não. Mas deixa eu falar uma coisa também, mas se Deus te colocou na posição de autoridade, e alguém está querendo te derrubar, também não precisa defender. Deixa que quem te colocou te defenda. Ele é mais poderoso que você, ele tem mais condição que você. Confia, você vai viver uma vida mais em paz, você vai viver uma vida mais tranquila. Né? E foi isso que Moisés fez. O chamado de Deus é muito diferente do chamado do mundo. Né? Então, como eu falei lá de Filipenses, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, morreu a morte de cruz. O Lúcifer não sendo quis ser. Jesus sendo Deus, abriu mão. Porque o chamado de Deus é totalmente diferente do chamado do mundo. No mundo, as pessoas são chamadas para ocuparem posições privilegiadas que as fazem se sentir importantes demais, a ponto de se tornarem arrogantes e presunçosas. Lá no mundo, é isso que acontece. As pessoas são chamadas para se engrandecerem. E se elas não se posicionam dessa maneira, às vezes até nem serve. Mas o chamado de Deus não. O chamado de Deus nos coloca aos olhos do mundo na posição mais baixa, a de servos de nossos irmãos. E esse deve ser o nosso coração. Percebe o contraste? Quando alguém chama você lá para o mundo, ele quer colocar você lá em cima. Ele quer que você fique lá. Mas Deus não, Deus nos chama para servir. Deus diz que aqui é diferente, que aqui o maior é o que serve, é o que lava os pés dos irmãos. O caminho de Deus é o caminho da humildade. É o caminho da humilhação, é o caminho do servir, é o caminho do quebrantamento. O caminho do mundo não, o caminho do mundo é o caminho da exaltação. Né? Quem sabe quem é, não entra nesse processo. Quem se viu, né, ele se humilha, ele sabe que se ele é pela graça de Deus e que em si mesmo ele não consegue. Esse é o coração de Deus. Aqui o versículo de Filipenses, acompanhe na sua Bíblia. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Depois também eu queria ler aqui em Jeremias 17, 9 e 10, olha o que a Bíblia fala. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está mostrando claramente aqui o princípio que nós precisamos seguir se nós queremos ter autoridade, que é o de se humilhar, que é o de se esvaziar. E isso passa por ter luz de Deus na sua vida. Uma das orações que eu faço praticamente todos os dias na minha vida com Deus é: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Porque a pior coisa que existe uma pessoa é não se enxergar. Um dia eu estava numa situação, jogando bola, lá onde eu moro, e alguém entrou ali na conversa comigo e disse para mim: olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas naquela hora me veio uma outra palavra. Falei: olha, você está enganado. O pior cego não é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não se vê. O pior cego é aquele que não se vê. Porque o rapaz estava achando que ele era muito bom de bola. E essa é a situação. Quando você não se enxerga diante da luz de Deus, você tem uma imagem errada.
E aí é um problema, meu irmão. Olha o que Jeremias falou, que o coração do homem é enganoso e é desesperadamente corrupto. Então o que eu quero falar para você? Não fique fazendo conceito de si mesmo. Por quê? Porque depois de uma aula dessa, talvez você pode falar, eu sou um miserável mesmo, eu sou terrível, não presto para nada. Você está fazendo uma avaliação de você, do seu ponto de vista. Então está errado, porque o seu coração é enganoso. Mas talvez, em algum momento, depois de ser usado por Deus, você comece a achar que também é alguma coisa. Também está errado. Ou seja, seja para cima ou seja para baixo, qualquer avaliação que você faça de si mesmo, ela está errada, ela está com base no ego. Ou ela está com base na autoexaltação ou na autopiedade. O ego está no centro do mesmo jeito, está errado. Então não fica querendo se avaliar. Deixa que a luz de Deus venha. Que quando o Espírito Santo te mostra quem você é, quando quando você se enxerga do prisma de Deus, do ponto de vista que Deus está vendo, debaixo da luz de Deus, aí você vê a realidade. E isso te leva a um arrependimento genuíno, isso te leva a um quebrantamento genuíno, a uma humilhação genuína, e aí te coloca numa posição poderosa, de ousadia e de autoridade tremenda. Nós precisamos deixar que essa luz venha e não querer nos posicionar, né? Então, isso é muito perigoso, nós temos que tomar cuidado. Nós, às vezes, nós temos que ter mais cuidado ainda nos aplausos, né? Eu ouvi uma palavra uma vez, muito preciosa, que eu quero passar para você, né? Olha, cuidado com as vozes, né? Cuidado com as vozes. Existe uma voz que sempre vão aparecer na nossa vida, que é aquela voz que falaram para Jesus, crucificam. Ou seja, são as críticas. São aqueles que vêm para jogar pedra, que vêm para falar que você é carnal, que você não presta, que parará, que vão falar dos seus defeitos todos. Não ouça essas vozes. Jesus não ouviu. Jesus falou, perdoa-lhe, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas tem uma outra voz que também aparece, às vezes, na nossa caminhada. Quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém, a Bíblia diz que os homens ovacionavam o Senhor, dizendo, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Estavam exaltando o nome dele. Sabe de uma coisa? Jesus também não ouviu essa voz. Jesus também não deu ouvido a essa voz. Ele falava que ele não recebia honras que vinham de homens. Ele também não aceitou. Você também não deveria. Você também não deveria receber os aplausos. Você também não deveria ficar atrás dos elogios, ficar se exaltando. Não ouça essa voz. Mas tinha ainda uma terceira voz. E essa é a única voz que nós deveríamos ouvir, porque foi a única voz que Jesus ouviu. Era a voz que vinha do céu, que dizia da parte do Pai, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Essa é a única voz que vale a pena ouvir. É a voz do amor de Deus. É a voz de alguém que te ama. Não ouça as críticas, não ouça os aplausos. Não olhe para si, olhe para Deus. Ouça apenas a voz de Deus, que o Senhor está te ouvindo. É importante que nós tenhamos essa percepção. Olha, irmão, deixa eu te dizer algo. Eu tenho consciência da dificuldade de se ensinar a humildade. E, na verdade, eu acho até que nem é possível ensinar isso. Humildade não é necessariamente uma opção. Não acredito. É algo que nós somos levados pelo Senhor, é um processo. Por isso, nesse primeiro capítulo, né, da sua apostila, nós queremos apenas gerar no seu coração o desejo de buscar a Deus, se colocar diante dEle, permitir o seu toque, do derramar da sua luz na sua vida. Não é? As situações e as circunstâncias nas quais estivermos inseridos, elas que nos conduzirão, de algum modo, a esse processo de conhecimento do nosso coração, a esse processo de conhecimento da nossa vida. Eu vou ser honesto para você, eu não conheço ninguém que tenha crescido em autoridade, sem antes ter tido revelação da luz de Deus a respeito de si mesmo. Não conheço. O mundo aí fora às vezes briga e fala, vê se enxerga. E é verdade. Ainda que eles tenham motivações erradas, nós precisamos de luz de Deus. Nós precisamos de nos enxergar no prisma de Deus. A primeira coisa que nós precisamos de ter na nossa vida é luz. E essa luz é ela que nos permite nos enxergarmos a nós mesmos e sabermos quem realmente nós somos. Somente quando nós descobrimos ela, então, é que nós somos, que nós descobrimos que não somos nada diante de Deus e nos quebrantamos. Que nesses dias, diante dessa matéria,
você possa ir para diante do Senhor, deixar a luz de Deus vir, quebrantar o seu coração, né, colocar a sua vida diante dele e ser conduzido a um caminho de humildade, para que no tempo oportuno o Senhor possa te exaltar e uma grande autoridade e poder possa ser manifesto através da sua vida de uma maneira sobrenatural. Deus te abençoe em nome de Jesus e que a graça, a unção e a autoridade do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.